Boa noite, irmãos. Abram suas Bíblias. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, é o texto dessa noite. Primeira Epístola de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5. Leremos do versículo 5 em diante. Os irmãos já sabem, não é nosso hábito expor assim, entrar numa determinada parte do livro, como se estivéssemos caindo de paraquedas, mas nós terminamos a exposição do Evangelho de João e agora nós vamos caminhar na exposição em breve do livro de Apocalipse, mas hoje, nesse intervalo entre uma exposição e outra, estamos vendo aí algumas mensagens avulsas e hoje vamos falar sobre 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 5 a 14, que diz assim: Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo devido, e lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês têm em todo o mundo passado pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco tempo, os restaurará e os confirmará, e lhes dará forças, e os porá sobre firmes alicerces. Eu vou ler só até esse verso, embora a carta vai até o verso 14. Hoje nós vamos falar sobre 4 virtudes. Eu posso usar a projeção, Vini? Na TV, no retorno aí não está, tá? Quero falar sobre 4 virtudes que precisam, que merecem ser estimuladas. Na vida cristã, enquanto nós caminhamos dia a dia, eu e você precisamos cultivar na vida virtudes. Algumas dessas virtudes são desconhecidas. E desconhecidas no sentido de que o fato de nós não conhecermos que temos de fazer isso nos leva a não cultivar. Mas o texto dessa noite vai mostrar pelo menos 4 que você deveria se esforçar para tratar no jardim do seu coração, para que então as flores, as rosas das verdades desse texto, os frutos que surgem desse comportamento possam surgir na sua vida. De modo que nós temos que ter sempre um coração maleável, porque a palavra de Deus, ela funciona como um esmeril. O esmeril é uma ferramenta que tem uma peça que fica girando em alta velocidade. Então, quando você encosta um metal, um objeto qualquer nesse esmeril, o atrito entre os dois, normalmente quem se desgasta é o objeto que é submetido a essa ferramenta. E a Bíblia é esse esmeril que está girando. E é legal porque muitas partes da sua vida você se aproxima da palavra de Deus, você fala, Senhor, que legal, a minha vida e a palavra de Deus, elas estão encaixando. E a Bíblia parece que gira por ali e essa área está ok, não tem nada para ser tocado. Mas eventualmente você vai para um texto ou para outro e aí o esmeril pega. E quem já viu isso faz um ruído violento, fogo, faísca para todo lado, e é assim mesmo. Então você tem que ter o coração aberto. Às vezes a palavra de Deus vai fazer isso com você. De modo que quando você escuta e está tudo ok, você fala, Senhor, não se torne arrogante. Você fala, Senhor, obrigado, porque nessa área eu já fui moldado. E se você não foi moldado, você deve falar, Senhor, molda a minha vida mais e mais para que eu possa, então, viver como o Senhor quer. Quais são, então, as virtudes que precisam de estímulo? A verdade central do texto de hoje é que existem virtudes que precisam, elas estão aí na sua vida, Deus as colocou, mas elas precisam ser estimuladas constantemente, senão elas tendem a ir morrendo, minguando, até que ninguém mais nota aquilo ali. Então hoje nós vamos ver 4
quatro virtudes que precisam ser estimuladas na vida de todos os crentes. A primeira virtude a ser estimulada na vida dos crentes, ela aparece no versículo 5. Olha aí o verso 5. O texto diz: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Queridos, Pedro está no primeiro século, e ele vai escrever essa carta aqui por volta da década de 60, e um tempo difícil, os crentes daquela região ao redor do mundo foram dispersos, eram perseguidos a essa altura e era terrível. Nessa época era terrível, como depois ao longo dos séculos também foi, se tornar um cristão. Você se tornar um crente implicava diretamente em perder o seu patrimônio. A primeira coisa que o império fazia era confiscar seu patrimônio. Por quê? Porque ser um cristão era uma ameaça a Roma. Embora os cristãos fossem pacíficos e obedientes, eles anunciavam o retorno em breve de um rei. E Roma falava: qualquer um que anuncia um rei é inimigo. Então isso não era tolerado. O Império Romano exigia que você pudesse cultuar a divindade que você quiser, mas uma vez por ano você deve entrar num templo, num culto ao imperador e pegar incenso, e você pode ser de noite, secreto, ninguém precisa saber o que você fez, pode ser escondido, mas você tem que ir lá, alguém vai registrar. Você queima o incenso ao imperador e você vai dizer: César Kyrios, ou seja, César é o Senhor. Fez isso, pode ter seu comércio funcionando, pode ter sua casa, pode adorar a Jesus, pode falar que Jesus é Deus, não tem problema, porque você manifestou lealdade ao império. Mas os crentes não podiam. Eles não conseguiam, eles entendiam que não podiam dizer que César é o Senhor. Então eles se tornaram inimigos. E os crentes começaram a ser mortos, queimados, jogados às feras, mutilados, amarrados em animais e puxados, tendo aquilo chamado estiramento, um animal levando uma parte do corpo para cada lado. Filhos sendo torturados diante dos pais para que os pais negassem a fé. E foi um tempo de carnificina. E Pedro precisa escrever essa carta para confortar a igreja, porque a igreja está apavorada. E onde Pedro está? Pedro está em Roma. Pedro está na cidade de Roma, pregando o evangelho no centro do império. Logo ele vai morrer. E ele escreve para os irmãos dizendo: irmãos, não estranhem o fogo ardente que se levanta no meio de vocês. Mas quando Pedro vai terminar a sua primeira carta, ele vai falar do versículo 1 ao 5, que eu não li aqui, ele vai falar sobre pastores, vai falar para os pastores: olha, tomem cuidado, e vai dar orientação aos pastores. Mas daqui do versículo 5 em diante, ele foca de repente em um grupo, uma faixa etária específica, que são jovens, que eram considerados jovens naquele contexto, pessoas de 12 anos completos em diante, até por volta de os seus 30 anos, alguns dizem até mais, era considerado como jovens. E o que era o problema dos jovens daquela época, e continua sendo o problema dos jovens na atualidade? É a falta de sujeição. Pedro diz: jovens, vocês precisam se submeter, vocês precisam se sujeitar aos mais idosos. Por quê? Porque os jovens têm uma terrível dificuldade, extremamente difícil. É o pecado de preferência, o predileto dos jovens é a falta de sujeição. E isso começou a trazer problemas dentro da igreja. Pedro percebeu, os presbíteros escreviam e falaram: Pedro, os jovens não se submetem à orientação bíblica da nossa parte. E Pedro, então, prestes a morrer, idoso, escreve aos jovens, endereçando especificamente uma carta que já tem 2000 anos quase de história e continua sendo atual. Porque qual é o problema da adolescência e dos jovens? Falta de sujeição às autoridades. E Pedro diz: vocês precisam se sujeitar. Por que será que Pedro começa pelos jovens? Porque a falta de sujeição, a rebelião, é um pecado que começa bem cedo na vida. Normalmente, a falta de sujeição não é vista nos bebês e nem nas crianças muito pequenininhas. Crianças pequenas têm até facilidade.
A maioria delas tem facilidade de se sujeitar. Mas elas vão crescendo, 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 e quando elas chegam perto dos 9, 10 anos, alguma coisa floresce ali. E agora o pai fala, e a criança olha e fala, não quero. E agora o pai fala, recolha os seus brinquedos, e a criança diz, não. Agora o professor fala, terminou o intervalo, vamos voltar para a sala de aula. E os alunos começam, ainda ali, embrionário, o bebezinho da rebeldia sendo cultivado nos corações. Queridos, nós vivemos uma época, hoje, 2022, que nós poderíamos certamente classificar como o império do orgulho no coração dos jovens. Os jovens de hoje não se sujeitam a nada e a ninguém. Ouçam-me bem, nada. Eles não se sujeitam aos professores. Recentemente vi professores sendo agredidos num canal de televisão, simplesmente porque no intervalo de sala de aula, foi numa região no norte do país, os alunos estavam jogando bola e o professor disse, o intervalo terminou, vamos voltar para a sala de aula. E o aluno puxou a faca para o professor e falou, não. E houve aquele tumulto simplesmente porque alguém falou, já terminou, vocês tiveram o tempo de vocês de lazer, agora é o tempo de aula. E os alunos e os jovens da atualidade não se sujeitam às autoridades. Eles não obedecem professores, eles não se sujeitam a autoridades religiosas, governamentais, polícia. Há jovens que enfrentam a polícia, jogam objetos, jogam bombas, picham monumentos, casas, invadem, fazem o que querem. Por quê? Porque nós vivemos num império, onde os jovens não obedecem nada e ninguém. Mas o maior desrespeito, a maior autoridade desrespeitada são os pais. Os jovens não obedecem os seus pais, não se sujeitam aos seus pais. E quando isso acontece, é muito comum ouvir dos especialistas, e até mesmo dentro da igreja, a seguinte frase. Isso é coisa da... Vocês sabem como complementar isso, não é? Esse jovem está dando muito trabalho? Tá, nossa, pastor. Na escola, os jovens incrédulos dentro da igreja, onde for, está dando trabalho. Logo alguém vem com a frase e diz, isso vai passar, porque isso é coisa da idade. É da idade. Existe uma idade em que essas coisas acontecem e depois elas desaparecem, mas isso é mentira. Isso é uma mentira que o diabo plantou no coração das pessoas. Os jovens, o problema não é a idade, o problema é o orgulho. A semente do orgulho está ali. A natureza pecaminosa só está brotando. E se não for tratado, se a sujeição, a humildade não for estimulada, os jovens virarão monstros. E quando você se depara com gente no trânsito agredindo, matando pessoas, são jovens que não foram estimulados a aprender o que é sujeição. Então a questão aqui não é idade, a questão é humildade. Os jovens têm se tornado cada vez arrogantes. Eles não sabem mais o seu lugar, eles não enxergam. Eles não reconhecem que Deus é quem está acima da vida deles e os colocou debaixo de autoridades. De pais, de mães, de avós ou de alguém que está supervisionando para guiá-los, protegê-los, livrá-los, orientá-los, corrigi-los. Mas eles dizem, nós somos donos do nosso próprio nariz. E essa é a epidemia. O mundo clama desesperado, não sabemos o que fazer. E não sabem mesmo. Porque o coração do jovem, que já nasceu em pecado como todos nós, assim que floresce, o pecado predileto do jovem é a rejeição, a submissão às autoridades. Eles não aceitam. Então falar de autoridade, meu Deus, que coisa terrível. E Pedro escreve, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Mais velhos na sua Bíblia, não se engane com o texto em português, porque pode parecer que ele esteja dizendo para os jovens, submetam-se, sujeitem-se às autoridades dos que têm cabelos brancos, dos idosos. Olha, há um certo sentido aqui que nós podemos aplicar, mas a palavra
velhos aqui que aparece, foi traduzido dessa forma, nem seria melhor, é a palavra sujeitem-se aos anciãos. E os anciãos da igreja eram os presbíteros, eram os pastores. Pedro escreve para os jovens dizendo, por favor, submetam-se às autoridades espirituais que Deus colocou. Mas, gente, falar sobre sujeição de jovens a pastores, a presbíteros ou a diáconos, ou seja, aí a denominação que for, só a simples menção disso é uma aberração. O jovem disse, o quê? Me submeter a uma autoridade eclesiástica? Nem o meu pai manda na minha vida, nem a minha mãe. O pastor quer mandar na minha vida? Meu Deus, o que esse homem está pensando? Que loucura é essa? Se eu não obedeço meu pai, minha mãe, minha avó, ninguém manda na minha vida? O que esse homem vai obedecer? Por que eu vou obedecer ele? Por que eu vou dar ouvidos ao professor da escola dominical, ao diácono da igreja? E como é terrível isso, porque esse modo de falar, tão predominante na vida dos jovens, revela um orgulho brutal. E logo quando Pedro fala isso, ele diz assim, sujeitem-se debaixo da poderosa mão de Deus, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Por quê? Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Quando ele vai falar dos jovens rebeldes, ele diz, façam isso, porque Deus resiste. Deus se opõe contra pessoas orgulhosas, mas aos humildes ele concede graça. Quantos jovens tropeçam na vida, não acham o rumo do que fazer, erram no casamento, erram na vida profissional, erram na vida acadêmica, por quê? Porque são orgulhosos e Deus está resistindo eles. E eles falam, vou fazer do meu jeito, e Deus fala, quero ver, faça aí. Vai dar certo porque eu sou dono do meu nariz. Deus fala, faça. Mas há jovens que se humilham e Deus concede graça. E o mundo fala, nossa, que jovem sortudo. As coisas dão certo para ele, para nós não dá certo. É Deus se opondo, Deus resistindo. Há jovens forçando porta para que essas portas se abram. Mas há uma mão poderosa segurando a porta. Dizendo, enquanto você não se humilhar e não obedecer, o meu braço forte vai resistir. Você não terá a minha bênção nos relacionamentos emocionais que você vai construir. Você não terá a minha bênção porque você desrespeita os seus pais, os seus avós. Você é rebelde. E se você é rebelde contra as autoridades que eu constituí para a sua vida, eu vou me opor contra você. Jovens que estão aqui, me ouçam bem, porque vocês estão vivendo num contexto em que vocês vão para a escola e o escárnio, a afronta é total. As pessoas abertamente zombam. Uma das características da falta de humildade, onde Pedro fala, sujeitem-se aos mais idosos. Desculpa, eu não coloquei ali, né? Eu falei de 4 verdades, eu entrei falando. A primeira virtude a ser estimulada é a humildade. Foi o que Pedro mencionou aqui sobre jovens, sujeitem-se aos mais idosos. E nós vimos aí, então, esses terríveis perigos. Então, eu estou falando aqui, para que vocês estejam comigo, evidências de que os jovens não se sujeitam. A primeira evidência de um jovem rebelde é a falta de submissão à autoridade, seja qual for. Percebeu que o jovem rebelde à autoridade? Não é idade, não, é pecado. Não tem nada a ver com a data de validade da certidão de nascimento. É o pecado aflorando, crescendo, brotando, ele se tornando aquilo que desde a concepção ele sempre foi. Rebeldia não é problema de idade, é problema de falta de humildade. Mas existe outro aspecto que mostra que o jovem não é submisso. É a hipocrisia. Há jovens que são insubmissos. E há outros jovens que são hipócritas. Jovens que são dissimulados, sagazes, astutos. Há jovens que são habilmente, perversamente astutos. Pouco tempo atrás estava falando para os jovens aqui no sábado e citei o texto de Mateus 21:30. Uma história intrigante. Jesus está contando uma história e conta a história de 2 filhos. E um pai, ele ilustra a história, o pai chegando, os jovens ouviram naquele dia, o pai chegou para um filho mais velho e falou, filho, vá trabalhar na vinha. A plantação está lá, vá lá trabalhar. E o filho olhou e disse, pai, eu não quero. E o texto fala que o pai sai, depois o filho se arrepende de ter dito que não queria fazer aquilo. Levanta-se e vai trabalhar.
Então o pai se dirige ao filho mais novo e diz: filho, vá trabalhar na vinha. E sabe o que o filho mais novo diz? Claro, papai. Como não iria? Papai, eu te amo. Pai, não precisava nem pedir. Como eu amo o Senhor? Não se preocupe, já estou indo para lá. E o pai vai embora e esse filho, Jesus fala que não vai. O que é isso? Mateus 21:30 diz: então o pai disse ao outro filho, vai, e ele respondeu, sim, Senhor, eu vou, mas não foi. Isso é hipocrisia. Está cheio, mundo afora, de jovens que são hipócritas. Eles fingem obediência. Quando o papai e a mamãe estão perto, são, meninos de ouro. As pessoas olham e falam, que bênção são. Olha como os seus filhos são bons. Olha, nunca vi menino, menina tão educado, olha, tá de parabéns. Mas são hipócritas. Nem todos, claro, mas há muita hipocrisia. Na frente dos pais, eles prometem um comportamento, mas quando viram as costas, eles são outras pessoas. Quando eles estão longe dos pais na escola, eles mentem, eles falam palavrão. Aqui na igreja, não. Imagina aqui na igreja. Deus nos livre de ver um jovem falando palavrão aqui dentro, não é? Mas na escola, no submundo escuro dos seus relacionamentos, eles têm linguajar perverso. Eles curtem coisas, eles escutam coisas quando ninguém está vendo. Quando alguém pergunta, o que você está vendo? O que você está assistindo? Nada, papai. Estava lendo a Bíblia. Estava fazendo a minha devocional. Porta fechada no quarto. Tela do computador não virada para a porta. Porque se alguém entrar, dá tempo de mudar, fazer alguma coisa. Celular, tudo que vem, vai apagando histórico. Senha. Hipócritas. São jovens da falsidade, manipuladores. Eles são atores fingindo o que não são. E Pedro diz que isso é uma marca da perversidade no coração. Eles fingem sujeição, fingem amor, mas é tudo mentira. E sabe o que é terrível? Eles esquecem que Deus sabe e que o pai da mentira na Bíblia é Satanás. Queridos, nós estamos vivendo uma doença que se alastrou e entra nas igrejas furiosamente jovens que não aceitam a autoridade, jovens hipócritas que fingem ser o que não são, trazem a Bíblia para a igreja, mas nunca leem. Fecham os olhos mostrando que estão orando, mas não estão. Que terrível. Existe uma terceira característica que mostra jovens que têm uma vida completamente longe de Deus. Todas essas características que eu estou mencionando, elas não estão no texto de Pedro. Pedro falou de sujeição às autoridades, e eu estou mostrando para você princípios bíblicos que mostram como os jovens estão longe de Deus. Jovens que não respeitam a autoridade, jovens que são dissimulados, vivem na hipocrisia. Mas existe um outro tipo de jovem muito perigoso. Jovens que têm a característica de vida marcada pela indiferença, a orientação dada pelos mais experientes. Gente, isso é terrível. Eles jogam na lata do lixo. Se alguém com mais experiência os aconselha, diz, não vá nesse lugar, não haja assim, olha, não faça, não compra isso, não faz essa escolha. Eles ouvem essa orientação. Eles pegam essa orientação. Claro, guarde aí, nem sempre com rebelião. Eles falam, olha, obrigado. Puxa, que conselho bom. Assim que você dá as costas, ele pega esse conselho e joga no lixo. Joga no vaso sanitário. Vai embora. Não presta para nada. Mas eles acolhem tudo o que você fala. Você tem ideia quantos jovens recebem orientações boas todos os dias, mas eles são verdadeiros sabichões. Sabem tudo. Eles sabem o que fazer, para onde ir, o que decidir, eles sabem a melhor forma. Tudo está sob o controle deles. Provérbios capítulo 1, versículo 8, não precisa abrir, 8 e 9, diz o seguinte, se você quiser abrir, fica à vontade. Estou só lendo por causa do tempo. Provérbios, Salomão escreveu o livro e ele diz, para dar sabedoria aos jovens. E ele escreveu o livro e deve ter sido desesperador para Salomão. O homem mais sábio do mundo, tendo um filho que não era sábio.
ele gerou um filho chamado Roboão, que nós podemos chamar de Robobão. Ele perdeu o trono. O seu pai deixou o maior império. Ele dividiu. Das 12 tribos que estavam debaixo de Salomão, ele ficou só com 2. 10 ele perdeu. E por quê? Exatamente porque os conselheiros do seu pai disseram para ele o seguinte: Salomão, o seu pai, nos oprimiu com impostos muito altos. Está sendo difícil para nós. Mas se você aliviar a carga de imposto sobre nós, toda a nação se submeterá a você em amor e em obediência. Ele falou: me dá alguns dias para pensar. E o povo disse: claro, voltamos aqui alguns dias para ouvir sua resposta. Tudo que eles pediram é para que aliviem o seu pai Salomão, embora seja um sábio, ele oprimiu o povo, ele tirou muito imposto do povo, ele fez um palácio, fez um monte de coisa, e ele falou: alivia a carga de nós. Roboão procura os conselheiros do seu pai, os homens mais velhos, e diz: o que eu devo fazer? E sabe o que os mais experientes disseram? Faça o que eles estão pedindo, alivia a carga deles, e eles vão se submeter. Ele pegou o conselho dos mais velhos, jogou no lixo e foi procurar pessoas da idade dele. E perguntou: o que eu devo fazer? E os seus amigos disseram: se você aliviar a carga de imposto, eles vão achar que você é um fraco. Aperte mais. Não só mantenha o que o seu pai faz, aperte mais. Passado alguns dias, o povo se reuniu. Robão, qual a sua decisão? E ele disse: o meu dedo mindinho é mais poderoso que a mão do meu pai. Se a mão do meu pai era pesada, o meu dedo é mais poderoso. Vou esmagar vocês. Meu Deus. O que aconteceu? Eles falaram assim: nós não nos submeteremos a vocês. Ele perdeu. De 12 tribos, 10 se rebelaram e foram embora. E a partir daí, surge o reino dividido. As 10 tribos do norte passam a ser chamadas Israel, que não querem se submeter ao reino de Davi. E Deus, por amor a Davi, não amor a Roboão, deixou com Roboão 2 tribos só. Mas o que ele fez? É o coração pecaminoso, não tem a ver com idade. Ouvir conselhos de pessoas mais experientes e descartar isso. Como os jovens têm essa dificuldade? Provérbios 1:8 diz: filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Salomão está falando isso para o filho que vai fazer essa bobagem anos depois. Por que você deve ouvir os conselhos dos seus pais? Ele diz no versículo 9 de Provérbios 1. Porque esses conselhos serão coroa de graça sobre a tua cabeça e um colar no seu pescoço. Se você ouvir a orientação do seu pai e da sua mãe, a orientação do seu pai vai coroar a sua vida. E os ensinos da sua mãe vão ser como um colar, um enfeite. Quando as pessoas olharem para você, vão perceber em você autoridade, beleza, graça. Mas estou cansado de ver jovens por aí que não tem colar, não tem coroa, porque desprezam os seus pais. O livro de Provérbios, ele amaldiçoa os jovens. A Bíblia fala que os olhos daqueles que amaldiçoam os seus pais serão comidos por animais. O que está acontecendo com esse mundo? Não tem a ver conosco, mas o problema é que esse mal está adentrando a igreja. Não há rebelião, não há gritos de afronta, mas a rebelião do desprezo coberto por sorriso bonito. Papai, te amo. Já deu o conselho? Papai, vai descansar. Quando você vira as costas, o filho fala: sai daqui, some. Nossa, como esse velho fala. Isso não é no mundo, é dentro da igreja. O que está acontecendo com esse mundo? E de todas as 3 que eu mencionei, falta de submissão à autoridade, hipocrisia, e essa terceira, indiferença à autoridade, indiferença aos conselhos de pessoas experientes, este é o pecado mais comum dentro da igreja. Dos 3 que eu citei, esse daqui é o predileto dos jovens, dentro da igreja. É o desprezo silencioso. Eles dizem assim, com a boca: obrigado pela orientação, vou fazer, mas no coração dizem assim: não vou fazer porcaria nenhuma. Eu sei da minha vida. O seu tempo já passou, você viveu em outro século. O mundo mudou, você está antiquado, eu sei como são as coisas agora. Não tenha amizade com as pessoas, por favor. Sua mente é retrógrada. Eu
estou vendo em outro século. É o desprezo no coração, mas Deus vê. E Pedro tem que escrever de Roma, 2000 anos atrás, falar: sujeitem-se aos mais velhos, sujeitem-se às autoridades da igreja, e assim por diante. Há uma quarta característica que mostra como esses jovens são. É a zombaria e a ironia. Há jovens que desprezam no coração, silenciosamente. Mas há outros que são zombadores. Quem são os jovens zombadores? São os irônicos. O pai fala alguma coisa e fala: claro. Você já fez isso? Você acha que eu não ia fazer, pai? Sarcásticos, zombadores. Há filhos que zombam dos seus pais pelas costas, fazem piada. Quando falam com os amigos, falam assim: você não sabe o que tem que aguentar. Meu pai e minha mãe são completamente tapados. Um dia se viu, olha o que eles pedem para mim. E os amigos da escola batem e falam: nossa, você sofre, hein? Como seu pai e sua mãe são ruins. Jovens que escarnecem dos pais abertamente. Mas vem na igreja domingo e diz: Senhor, eu te amo, pois tu és tão bom. Tem me dado mais do que eu mereci, Senhor. Ah, Senhor, como não entoar louvores ao teu nome? Olha a família que o Senhor me deu. Mas ironizam, menosprezam, promovem todo tipo de zombaria contra os seus pais. Provérbios capítulo 1, eu vou só citar, você pode ler. Provérbios 1, do versículo 20 ao 31, o texto diz assim: a sabedoria grita nas praças, grita nas ruas, grita dentro de casa, em todos os lugares, mas os jovens não escutam. Então a sabedoria diz assim: venham, versículo 23, ouçam as advertências e eu abrirei o coração de vocês e os tornarei sábios. Muitas vezes eu chamei vocês, mas vocês não quiseram vir. Então, versículo 26 diz: porque rejeitaram a minha compreensão, eu rirei da vossa dificuldade e zombarei quando vocês estiverem em apuros. Como tem jovem pedindo socorro, e Deus fala: não. Como tem jovens que ligam para os pais e falam assim: me ajuda, olha o que eu fiz com a minha vida. Tarde demais. Foi a zombaria, foi o escárnio que os levou lá. E agora Deus fala assim: agora que eles bebam do que eles plantaram. Mas sabe como é o coração dos pais hoje? Os filhos plantam abacaxi, na hora de colher, os pais querem aliviar, não querem deixar colher. Tadinho do meu filho, tadinho da minha filha. Orem por eles, mas deixem eles colherem o fruto da desobediência. Verso 28 é Deus falando: quando clamarem por socorro, eu não responderei. Ainda que me procurem, não me encontrarão. Por que Deus, o Senhor está tão severo assim? Verso 29 do capítulo 1 de Provérbios. Porque detestaram o conhecimento e escolheram não temer ao Senhor. Rejeitaram o meu conselho, ignoraram a minha repreensão. Portanto, verso 31, comerão os frutos amargos do seu estilo de vida e engasgarão com as suas próprias intrigas. Pesados os textos da Bíblia quanto à rebelião dos filhos. Jovens que estão tentados aqui a menosprezar os seus pais, a desrespeitar. Ouçam bem a voz de Deus. Terrível isso. Muitos jovens fecham os ouvidos a orientações como essa. E a Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Há pais que estão aqui nessa noite, que vão nos assistir pela internet, estão cansados. Estão de verdade jogando a toalha, dizendo assim: não sei mais o que fazer com a minha filha, com o meu filho. Eu não sei, pastor, mais o que fazer. Estou desanimado com isso. E você, jovem, está sorrindo, achando que isso não tem problema. Responda diante de Deus, do seu coração. Essas características fazem parte da sua vida, você que é jovem? Você é rebelde contra as autoridades que Deus instituiu? Você é hipócrita? Tem uma vida dupla? Você é alguém que despreza o conselho dos mais velhos? Você é alguém que é zombador, irônico, sarcástico?
Não aceite a desculpa dada pelos especialistas. Isso é coisa da idade. Não é não. Isso é coisa do inferno. Não tem nada a ver com idade. É o orgulho. E ouça-me bem. O orgulho é o pecado predileto de Satanás. É o pecado que surgiu no coração dele. De modo que quando você é orgulhoso, não é um problema de idade, é um problema espiritual. E é um problema gravíssimo espiritual. É um problema de caráter muito elevado. Não se assustem. Ou melhor, se assustem. Quando você, jovem, desenvolve essas características, o diabo está formando a imagem dele em você. Nós somos imagem e semelhança de Deus, não é? Mas Satanás está formando imagens e semelhança. Ele foi orgulhoso por natureza. Lê Isaías 14, Ezequiel 28. A Bíblia fala assim: perfeito foste em todos os teus caminhos, até que em ti se achou iniquidade. Por quê? Porque dissestes no seu coração: subirei até as mais altas nuvens de Deus. O que é isso? Orgulho. Jovens orgulhosos não estão assim por causa da idade, estão assim porque o diabo tem trabalhado dia e noite para formar cópias de si mesmo em jovens crentes. Escute as autoridades que Deus colocou, ou viva a vida parecendo-se com o diabo. Olhe para o versículo 5 de Pedro. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Pedro diz que todos os jovens devem se sujeitar aos anciãos da igreja, aos presbíteros. Mas na sequência, ele muda a forma de dizer e fica intrigante. O que aparece depois, sujeitem-se aos mais velhos, tem um ponto aí? Na sua Bíblia, sujeitem-se aos mais velhos, ponto, ou tem alguma vírgula? Todos têm ponto? Como? Ponto e vírgula. O que diz na sequência depois, assim que ele acaba de falar, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, Nivaldo, o que diz aí? Fala de novo? Ok, alguém citou outra versão? Deixa o carro passar aqui. Sujeitem-se aos mais idosos, aos anciãos. E agora, de repente, ele muda, ele fala de outra coisa. Vistam-se de humildade. Na versão que eu tenho diz assim: jovens, sujeitem-se aos mais velhos, aos pastores, e sejam todos humildes. Nós não sabemos, há uma discussão teológica aqui importante. Quando é que o discurso para os jovens, o discurso de Pedro para os jovens termina? Porque ele vem falando de sujeição aos jovens. Ele faz um ponto e agora diz: e todos sejam humildes. O jovem tem que ser o jovem submeta-se à autoridade. E todos os demais, inclusive os jovens, tem que ser o quê? Agora, ele mudou o foco dos jovens. E disse: se o pecado do jovem é a falta de sujeição, é a falta de submeter às autoridades que Deus constituiu, pais, mães, policiais, professores e assim por diante, os demais, quando passam da idade da juventude, têm problema de ser humildes. Por isso Jesus fala assim: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e aprendei de mim, porque eu sou o quê? Manso e humilde de coração. Ele fala: vem aprender de mim, vocês precisam ser humildes. E se ele falou para o jovem ser sujeito, Pedro muda o foco agora e vai focar os adultos. E quando ele fala para os adultos, ele diz: vocês precisam ser todos humildes. Sabe por quê? Porque os adultos são arrogantes. Há uma fase na vida, e quanto maior a fase, quanto mais idade nós temos, a tendência do coração pecaminoso é se tornar arrogante. O jovem é submisso, mas depois ele consegue ir maquiando isso, e quando ele chega na fase adulta, e agora os jovens estão falando: pastor, graças a Deus, chega de falar da gente, estou sem fôlego. Agora Pedro mudou e falou dos adultos, e vai falar dos idosos principalmente. Ele diz assim: muitos adultos são arrogantes, homens e mulheres que não são mais jovenzinhos, mas que pensam o seguinte: eu não erro. Se a insubmissão é pecado dos adolescentes, o orgulho é o pecado dos idosos, dos adultos e dos idosos. Há muitos adultos que dizem: eu não erro mais, eu não preciso mais voltar ninguém. Eu não tenho mais nada para aprender, eu sei tudo, o meu jeito é o melhor.
as minhas escolhas são melhores. Há idosos que nunca dizem a seguinte frase. Eu acho que se disserem a frase que eu vou citar aqui, acho que morrem, infarto, e morrem na hora. Não, na boca do jovem tem frases também. Mas o texto agora caminhou para outra fase. Há idosos que nunca dizem, me perdoe, eu estou errado, você tem razão. Meu Deus, o quê? Não. Principalmente se essa frase tiver que ser dita a alguém que é mais novo. Alguém mais velho olhar para o mais novo e dizer, você está certo, me perdoe, errei. Meu Deus. A pessoa vai desviar, vai pular, ela, ele, não importa, mas não vai reconhecer isso. Há pais que nunca pediram perdão para os seus filhos. Só sobra uma alternativa, ou eles não pecam, ou eles são orgulhosos. Quando foi a última vez, papai e mamãe aqui presente, ou quem nos assiste, que você reconheceu que errou com seus filhos? E disse, me perdoe, errei. Corrigi você de forma errada. Cerceei você de algo de forma errada. Agi com você de forma errada. Falei para você o que não deveria. Ofendi você. Verbalmente, não deveria ter feito, ofendi. Quando foi a última vez que você avô pediu, você avó, você tio, pediu perdão para netos, para sobrinhos? Porque parece que a hierarquia é assim, quem está, quanto mais idade, menos erra, e os novos aqui erram tudo, tem que ouvir todo mundo. Há pessoas com mais idade que estão sempre prontas a exortar, corrigir, ensinar, mas não aprendem mais nada. E a Bíblia fala assim, jovens sujeitos-se, todos vocês sejam humildes. Para com a soberba, para com a arrogância. Há pessoas que petrificaram o coração. E essas pessoas são o desespero dos pastores. É desesperador ser pastor, eu e tantos outros amigos que eu conheço, em lidar com pessoas que não aceitam que pecam. Mesmo se um anjo do céu descer e falar, você errou, a pessoa não pede perdão. Não aceita. Muda de igreja, mas não pede perdão. Sai de casa, mas não pede perdão. Termina o casamento, mas não pede perdão. Meu Deus, não vou pedir perdão. Eu não erro. Não precisa falar nada, pense no coração. Dentro do casamento, marido e esposa, quem será que pede mais perdão? O homem ou a mulher? Não fale, só pense. Quem tem mais facilidade de falar, me perdoe? Olha, vamos em frente. Sabe o que é isso? Isso é o pecado do orgulho. E Jesus falou assim, vocês precisam voltar a ser como crianças. Porque à medida que vocês envelhecem, vocês estão se tornando piores. Jesus falou, sejam como as crianças, porque de tais é o reino dos céus. Não está falando por causa da falta de submissão deles. Está falando da inocência dos pequenos. Criança tem mais facilidade de pedir perdão. E eu não estou falando de pedir desculpa. Desculpa é quando você embarra em alguém e fala desculpa. Perdão é quando você fala, falhei, eu errei. Eu não estou pronto ainda, eu peco. Perdoa-me. Peça para o seu marido, peça para a sua esposa, peça para os seus pais, peça para os seus filhos, netos e assim por diante. Deus quer na sua igreja pessoas humildes. E sabe qual é a desculpa? A desculpa dos adolescentes para ser insubmissos é aquela desculpa, é a idade, é uma fase da vida, vai passar logo, pastor, não se preocupe. Essa fase todos os adolescentes passam, chega ali, passa, termina. Sabe qual é a desculpa do idoso e do adulto para ser orgulhoso? É a idade. É a mesma desculpa. Você fala, como assim? Não é assim, ela está muito idosa agora, não adianta mais falar. Não é? Já andou muito nesse caminho, agora não vai corrigir mais. Agora, vamos ter paciência com ela, com ele. Não é assim? É coisa da idade. Os idosos são assim mesmo, não é? O diabo é muito hábil. A desculpa é a mesma. Adolescente. Nos extremos. Onde estiver. É a idade. Alguns dizem, eu não preciso aprender mais nada porque eu fiz a faculdade da vida. Já ouviu alguém dizer isso? Eu fiz faculdade da vida. Eu não tive a oportunidade que você teve. Mas a faculdade da vida me ensinou muitas coisas. É. E eu acredito, parabéns.
mas o coração continua humilde. Idosos são resistentes a pedir conselhos de qualquer natureza. Imagine um pai perguntando ao filho, ou um avô ao seu neto. Consegue imaginar a cena? O papai, a mamãe, vovô, titio, procurando na escala da família, alguém inferior, mais novo, e perguntando, estou pensando em fazer isso. O que você acha? Pode imaginar? O pai procurando um adolescente fala assim, papai tem pensado em fazer tal coisa. O que você acha? Você acha uma boa ideia? Não, vou perguntar nada para eles, pastor, não tem nada para... Eles vão me ensinar alguma coisa? Isso é soberba, arrogância. Um avô, uma avó sentar com o neto e perguntar, aprender, ver algo que o neto fez e falar, nossa, aprendi com ele. Que legal, olha, estou aprendendo com a atitude do meu neto a ser diferente. Há crianças pequenininhas que subiram para lá, que ensinam, dão aula para os adultos. Mas os adultos não conseguem observar. Sabe como os judeus faziam? Um rabino que se preze, ele desprezava falar com mulheres ou crianças. Esqueça, um rabino judeu, se você vê um rabi falando com uma criança, eles falam assim, esse rabi não sabe nada. Por quê? Porque criança e mulher são cabeça ocas na cultura dos judeus. Com quem Jesus conversava? Deixar vir a mim os pequenos. E o pessoal fala, não, as crianças queriam vir, os discípulos. Vai embora, eles querem preservar a reputação de Jesus. Não, o mestre está ocupado. Jesus falou, não impeçais as crianças, deixam vir. Mas mestre, são crianças, deixem as crianças vir. Daqui a pouco eles voltam, Jesus está falando com quem? Com mulheres. Mas Senhor, eu estou falando com elas. Vocês lembram quando foi que Jesus debateu com os rabinos, os mestres de Jerusalém? Com 12 anos de idade ele vai para o templo. Os rabinos jamais falariam com uma criança, mas aquela criança sentou no meio da roda e ficou ouvindo. E alguém falou alguma coisa e Jesus falou outra. O pessoal falou, nossa, essa criança é sabida, hein? E falaram outra coisa e Jesus ensinou de novo. Eles estão admirados. E depois de meia hora, 1 hora de conversa, depois de algum tempo, chegam os pais. E não vem só Jesus ouvindo, vem Jesus ensinando os rabinos de Israel. Quantos de nós perdem o privilégio de aprender com os mais novos? De vez em quando você for embora e tiver crianças no carro, feche a sua boca e abra o seu coração. Porque pode ser que uma criança ouviu algo na aula aqui, que é a resposta para o que você está pedindo. E você quer ensinar, e de repente a resposta virá de uma criança, fala, papai, hoje aprendi isso, mamãe, aprendi isso. E você fala, Senhor, obrigado. Ou você sabe tudo e continua sendo arrogante. Alguns vão dizer assim, tenha paciência com os idosos, sabe por quê? Não é só questão de idade. Isso é muito comum dizer. Eles não mudam mais. Isso eu já ouvi muitas vezes. Canso de ver pessoas que dizem assim, pastor, eu cansei de falar para o meu cônjuge. Desisti. Ele ou ela não muda mais. Cansei de falar para os meus tios, avós. Chega. Já falei muito para os meus sogros. Eu estou cansado. Gente com idade é muito teimosa. Já ouviu isso falar? Nossa, que teimoso. Alguns usam um animal associado a isso. Não é? Teimoso como uma... Por que eles usam a figura da mula? Porque carregam muitas coisas? Porque quando a mula empaca, o que ela faz? Ela pode até apanhar, mas ela não anda. Terrível isso. Talvez seja por isso que Jesus pega um filhotinho de jumento e não um jumento adulto. Vai que ele empaca na trajetória e eu não entro em Jerusalém. Pega um jumentinho, o jumentinho vai ser mais manso. O jumento adulto, você põe nas costas e fala, é muito pesado, não vai, não desce. Ouça a Escritura, a Bíblia tem muito a nos ensinar. Deus diz assim. Como eu disse, alguns dizem, os idosos não mudam mais. Isso pode ser verdade em alguns casos, eu reconheço isso. Há pecados que eu tenho um amigo que é conselheiro, que lida com aconselhamento. E ele disse que há pecados na vida de pessoas adultas que são cristalizados. E eu falei, por que você fala isso? Ele falou assim, o cristal é uma coisa, não é o copo de cristal. Ele falou, virou uma pedra como um diamante. Aquilo ali não sai mais. É preciso uma atuação de Deus muito poderosa.
Por quê? Porque esse pecado foi cristalizado ao longo de décadas. Décadas. E sabe quem formou esse cristal? É o mesmo que começou na adolescência a lapidar o coração do adolescente. Então, quando você vê o adolescente rebelde, o diabo formando a imagem dele, começando a esculpir, e você vê o idoso, o adulto, arrogante, orgulhoso, você está vendo a imagem pronta do que ele começou na adolescência. E você fala, não muda mais. É verdade. Só Deus. Há pessoas que vão partir e não vão mudar mais. Então, pastor, por que você está falando isso? Porque a Bíblia dá esse alerta. Enquanto uns não mudam, Deus alerta todos os demais dizendo, hoje, atente para o seu coração, para que você não se torne isso. Não seja isso. Os adolescentes não têm filtros. Os filtros não foram formados, por isso eles são rebeldes. Quando eles entram na faixa de 20 até 40, 50 anos, eles aprendem a ter filtros e começam a dar desculpas boas, melhores, encobrem o pecado. Mas quando nós vamos pegando mais idade, os filtros vão saindo de novo. E à medida que os filtros vão saindo, aparece o coração de novo do adolescente. Conheci um pastor fantástico, um homem de Deus. Pregava, cantava, levou muitas pessoas à conversão. Mas perto do final da sua vida, ele desenvolveu o Alzheimer. E esse homem de Deus, com uma vida íntegra, santa, de uma hora para outra começou a falar palavrões na igreja. As pessoas assustaram, falaram, nossa, o que é isso? Um pastor começou a falar baixarias. Por quê? Ele se tornou uma pessoa má? Não. É que existem áreas na nossa vida, o Espírito Santo atua na nossa consciência. Por isso a Bíblia fala de consciência cauterizada. Não tenha. Temos que ter uma consciência maleável, tocável. Mas o Alzheimer muitas vezes toca em áreas em que ele tira os lugares onde o Espírito Santo atua. E quanta tristeza a família teve tentando contornar a situação, porque ele era um salvo, mas os filtros caíram de uma vez. Uma vez estava em Atibaia, numa igreja, e uma senhora também, serva de Deus, temente a Deus, também desenvolveu Alzheimer. Uma esposa íntegra. De repente, um dia na igreja, frequentando a igreja, ela virou e falou assim, o meu marido não é homem. O marido tomou um susto. E ele falou, claro que eu sou. E ela falou, não é não. Ninguém sabia de onde ela tirou aquilo. Passou um tempo, ela esqueceu que falou aquilo. E ele falou, você falou aquilo? Ela falou, eu não. E logo depois foram descobrindo que foi avançando o deteriorar de uma demência, que tirou todos os filtros, pouco a pouco. E por que eu estou falando isso? Porque quando os filtros caem, nós somos o que somos, pecadores. Sabe por que você não está falando palavrão nesse culto aqui? Sabe por que você não está ofendendo ninguém, ou batendo em ninguém, nem gritando? Porque na sua consciência, o Espírito Santo ainda atua e você consegue controlar. Mas se ele tirar de você a capacidade de se proteger, você vai aparecer como você é. Nós somos maus, todos nós, em qualquer fase, somos maus. Eu vou encerrar por aqui. Eu preciso falar sobre 4 virtudes que precisam ser estimuladas. Eu falei só sobre uma hoje. A virtude da humildade. Jovens e idosos, desenvolvam, você jovem, a humildade de se sujeitar. Você adulto e idoso, a humildade de se rebaixar. Que Deus transforme a sua vida, a minha vida, nos fazendo ser a imagem e semelhança do Senhor Jesus. Porque se você não clamar, se você achar que está tudo bem, os anos mostrarão o quão longe. Não estou falando de perder salvação, não. Estou falando, os anos mostrarão o quão longe da imagem do Senhor você se tornou.
Que Deus tenha misericórdia da minha vida, um pastor pecador. Que Deus tenha misericórdia de você, pecadores que juntamente comigo querem pedir a Deus misericórdia. Vamos orar. Vou dar para você alguns instantes para que você fale com Deus. Se hoje escutais a voz do Espírito Santo, não resista. Peça perdão. Você, jovem que está aqui, peça perdão a Deus pela sua rebelião. Peça que Deus não deixe o diabo formar a imagem dele em você. Clame a Deus. Pare de ser sarcástico. Pare de ter uma vida dupla. Pare de escarnecer dos seus pais, dos seus avós. Pare de desprezar os conselhos que Deus tem dado para você através deles. Louve a Deus pela vida dos seus pais, pela vida dos seus avós. Louve a Deus, agradeça por eles. Eles não são perfeitos, mas diga: Senhor, bendito seja o Senhor por me dar família. Peça que Deus enche os seus pais, os seus avós, as pessoas à sua volta, os seus professores, que Deus os encha de graça para que eles ministrem sabedoria a você. Abraça a sabedoria, não deixa ela embora. Porque se você desprezar a sabedoria de Deus, dias virão em que você clamará por socorro e você colherá o preço da sua rebeldia. Se você tem andado em rebelião contra os seus pais, vá pedir perdão ainda hoje. Procure os seus pais. Se eles não estão aqui, ligue para eles, onde quer que eles estejam, e diga: perdoa-me pelo que eu tenho feito. Eu não quero ser mais assim. Eu não posso ser perfeito, mas perdoa-me pelo que eu fiz. Você pai, você mãe, você tio, avô, seja quem for, se há pessoas debaixo da sua autoridade, procure-os e diga: perdoa-me. Eu tenho tanto a crescer ainda, não importa quanto eu já caminhei, perdoa-me. Essa é a vitória da graça, no jovem, no adulto e no idoso, a graça de Deus que nos une. Peça que Deus tire do seu coração todo orgulho. Você não é um marido perfeito, você não é uma esposa perfeita, nenhum de nós é perfeito. Mas a graça de Deus pode nessa noite nos lapidar, pode quebrar a imagem que o diabo tem construído. E não importa quanto tempo o diabo já trabalhou nessa imagem, Deus é capaz de transformar. E quando os anos chegarem na sua vida, que as pessoas vejam a imagem do Salvador mais e mais em você. Nada menos do que a imagem do Salvador. Famílias, unam-se. Não deixa o diabo destruir a família de você. Não deixa. Não deis lugar ao diabo. Senhor, nessa noite, com toda humildade nós clamamos. O Satanás tem conseguido vitória sobre as nossas famílias, Senhor. Sobre os casamentos, sobre o relacionamento de pais e filhos, tios, sobrinhos, avós, netos. Ó Senhor, por favor, estamos desfigurados. Não queremos mais ser assim. Perdoa-nos. Transforma-nos, Senhor. A guerra contra o pecado é real. O som da batalha, o clangor da batalha é furioso, poderoso. Mas se nós olharmos para Cristo, o autor e consumador da fé, vamos prosseguir seguros. Porque há um alvo em que nós estamos avistando, o alvo da suprema graça, o alvo da perfeição prometida àqueles que aqui nessa vida por fé se entregam ao Senhor. Se há alguém aqui nessa noite que nos ouve, presencialmente ou à distância, onde quer que esteja, e não conhece a Cristo como Salvador, não poderá ser transformado e continuará se tornando imagem e semelhança de Satanás.
Mas se o Senhor chamar das trevas para a luz, esse filho, esse pai, esse marido, esse sogro, esse genro, vidas serão transformadas e o poder da graça será visto. Levanta, Senhor, os mortos, transforma os salvos, para que a sua igreja ame a sua palavra e faça a diferença. Obrigado pela sua santa escritura, sem ela não teríamos nada do que aprender nessa noite. Queremos olhar para o Senhor, para Cristo, o autor e consumador da fé. E é no nome do Salvador que nós oramos. Amém. Maurício.